Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5, versículo 7. Nós estamos nas bem-aventuranças. Da mesma forma que Deus colocou no mundo físico regras e leis para nos reger, Ele também colocou princípios que regem a nossa vida interior. Uma palavra que eu aprendi com a Dari, a nossa interioridade. Meu Deus. Dari gosta dessa palavra. Nossa interioridade. São os princípios que Deus colocou dentro de nós para nos nortear. Como é que deve ser a vida do discípulo, daquele que segue Jesus. São os princípios do reino que devem operar dentro de nós. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Vou ler de novo. Felizes são aqueles misericordiosos, porque receberão, alcançarão misericórdia. Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra. E a Tua palavra é luz. A Tua palavra não é só um livro cheio de histórias, mas os ensinos contidos na Tua palavra, elas são luz e lâmpada para as nossas vidas em noites escuras. O Senhor ilumina os nossos passos. O Senhor não nos deixa andar por aí desnorteados. O Senhor nos dá visão. E nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor abençoe a pregação da Tua palavra. Porque, Deus, o Senhor disse que nós seríamos felizes quando exercêssemos misericórdia, porque também aí vamos receber misericórdia. Nos ajuda, Deus. Fala conosco, toca os nossos corações, quebra, Deus, o nosso coração de pedra e nos dá um coração macio, de carne, uma terra bem arada, e que a Tua palavra, que é a espada, ela entre na nossa terra do coração assim e revolva quem nós somos, para que a boa semente do Evangelho possa chegar. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Uma das coisas mais desagradáveis, mais terríveis que vão acontecer na segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar nas nuvens para receber o povo dele, as coisas mais assim constrangedoras e terríveis que vão acontecer é quando Jesus virá para alguns e falar assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês nem buscam fazer o que eu mando? Pensa numa situação chata. Quando Jesus voltar, e aí um monte de gente falar assim: ah, que bom, voltou, que bom, nós estávamos esperando, nosso Senhor, Senhor. Ele fala assim: ué, por que vocês estão me chamando de dono da vida de vocês, de Senhor, se vocês não fizeram o que eu mandava? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Então nós entendemos que os princípios do reino de Deus, que regem a vida do discípulo, eles são princípios que funcionam como quando você entra naquele túnel da tomografia, de uma ultrassonografia assim, e esses princípios operam dentro de nós. E não interessa agora o que nós pensamos dos outros. O importante agora é entender o que Jesus quis dizer com cada princípio desse para a nossa vida interior. Porque os princípios do reino, eles falam sobre como nós funcionamos por dentro, quais são nossas doenças espirituais. Então, da mesma forma que eu fiz outras vezes, quero responder 4 perguntas ao tratar desse princípio. Primeiro, qual é o princípio contido em bem-aventurado os misericordiosos?
Depois quero tratar das doenças espirituais que são geradas quando desobedecemos esse princípio. E quero tratar também de uma série de questões aqui ligadas a aplicações e qual é a bênção que advém desse princípio. E por último, no resto do Sermão do Monte ou em outros textos do Evangelho, os ensinos que Jesus fez para reforçar esse princípio. Esses princípios aqui que nós temos estudado todo domingo, eles são como se fossem títulos de capítulos. E vem uma série de detalhamentos em outros textos. Então esses princípios são muito importantes. Qual é o princípio espiritual que está por detrás? Quando Jesus fala assim, felizes vocês são quando são misericordiosos. Quando vocês exercerem misericórdia. A palavra misericórdia, no português, vem do latim, que vem de duas palavras. Primeiro, cordos, coração, e mísero, que é miserável. Então, no português, que vem do latim, misericórdia é a capacidade de alguém em alinhar o coração, seu coração, com o coração do miserável. Quando a gente faz conexão no Wi-Fi, o nosso aparelho, ele entra por uma série de protocolos eletrônicos, ele entra numa mesma frequência. E nós conseguimos acessar a frequência que está vindo lá do roteador e nós alinhamos os sinais. Misericórdia é a capacidade que você deve ter para ser feliz, em ter uma frequência no seu coração que se alinha, que se coloca do lado do coração de alguém que é miserável, de alguém que é pecador, de alguém que precisa de ajuda. Outra definição de misericórdia tem muito a ver com Deus, porque o grande misericordioso dessa história toda é Deus. E aí eu quero fazer uma distinção entre graça e misericórdia. Quando o Mateus, meu filho, tira notas ruins e ele merece punição porque só faz da vida. Então, Mateus tirou notas ruins e ele merece punição. Eu ajo com misericórdia em não puni-lo, sendo que ele merece. Então, a origem hebraica do termo misericórdia é essa. Deus não exerce justiça quando devia exercer, porque Ele ama. E como Deus ama, Ele exerce justiça. Ele não exerce justiça, não punindo aqueles que mereciam receber. Então, por exemplo, Mateus tirou umas notas baixas no primeiro trimestre. Então eu fui misericordioso com ele em não tomar o celular dele. É assim que Deus faz com os nossos pecados. Quando Ele olha para nós e vê que somos filhos, lavados pelo sangue de Jesus, Ele exerce misericórdia e não nos pune. Agora, e graça? Graça é que quando o Mateus ele tira notas baixas, mesmo assim eu dou um presente para ele. Olha que coisa! É presentear alguém que não merece. Deus é misericordioso, Ele não nos pune quando merecemos. Mas Deus também é gracioso, porque Ele nos presenteia quando nós não merecemos. A misericórdia é não punir quando merecemos ser punidos. E a graça é presentear, é agraciar, é dar bênçãos quando não merecemos porque somos pecadores. Sendo assim, chamamos bem-aventurados os misericordiosos, diz Jesus, chamamos esse princípio de princípio do perdão. Porque esse princípio é quando eu e você,
os cristãos são chamados para dentro de nós, quando nós avaliamos nossa própria vida e descobrimos e temos ciência de que nós fomos, de forma gigantesca, de forma brutal, de forma maravilhosa, nós fomos muito perdoados por Deus. Deus nos perdoou de muito. E como nós sabemos que fomos muito perdoados, nós perdoamos completamente quem peca contra nós. Misericórdia, nesse caso, tem a ver com nós termos noção de quem somos e de que não somos bons, nem boas. E quando alguém peca contra nós, nos agride, nos trai, nos fere, nós não levamos isso às últimas consequências, para revidar, para tirar limpo. Como eu sei que eu sou pecador e Deus me perdoa de muito, eu ajo com misericórdia e perdoo o próximo. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se puder abrir, Mateus capítulo 18, versículo 15. É uma sessão enorme sobre perdão. Mateus capítulo 18, versículo 15. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e questiona-o, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Versículo 21 agora. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Só para você saber, 10.000 talentos, cada talento é o pagamento de um dia de serviço. Então 30 talentos seria no salário mínimo 1.400. Então divide aí, faz a conta para mim aí, por favor. 10.000 dividido por 30. Faz aí, alguém que está com o celular aí. Faz uma conta. Quanto que dá? 333,33. Isso vezes... Coloca o salário de 1.400. 1.412 o salário mínimo, né? Coloca vezes 1.412. Botei 1.400. Tá, pode ser. 466.666,66. 466 mil. Pronto. O servo aqui devia quase 500 mil. Dívidas atrasadas. 10.000 talentos. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Isso era muito comum. Quando as pessoas não podiam pagar suas dívidas, os filhos eram vendidos em primeiro lugar, depois a esposa, depois o próprio ele, se tivesse uma terra, era tudo vendido para saldar as dívidas. Que a dívida fosse paga. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: ser paciente comigo, e os 460 e quase 500 mil eu vou te pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um que era servo dele. Era um servo que tinha um servo, que lhe devia 100 denários, ou seja, um pouquinho mais só que 3 meses de salário. Dava uns 5 mil, mais ou menos. Vamos arredondar aí para 5 mil. 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: seja paciente comigo, eu te pagarei. Era muito mais fácil pagar 5 mil do que pagar 465, né? Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, quase 500 mil, meio milhão, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, disse Jesus, hein? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Depois falam que Jesus é só beleza, só tranquilidade, Só amor. só love, que nada. A primeira questão que Jesus nos ensina é que se o teu irmão, se alguém que é próximo a ti pecar contra ti, você precisa procurar o ofensor. Para quê? Para reatar com ele. Não é para esfregar a cara dele na parede, no chapisco. Você é um safado sem vergonha, você não presta, você é um traidor. Não, Jesus falou assim: ó, se o teu irmão pegar contra ti, procura ele, com um coração bom, com a atitude certa. Para quê? Para no final você ganhar o irmão, para que tudo fique bem. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando nós estamos brigados, o povo da igreja está brigado, isso afeta não só duas pessoas que estão com um cara virado uma com a outra, isso afeta toda a saúde do corpo, isso afeta a igreja inteira. Só duas pessoas brigadas. Então, o intuito de Jesus não é massacrar o pecador, é fazer com que a comunhão volte. Então a atitude tem que ser boa. Tanto é que é para ganhar o irmão, não é para lascar o irmão. Porque o pecado, ele pode ser contra mim individualmente, mas o pecado também pode ser pecado contra o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Vamos imaginar que um de nós aqui, passando aqui pela dispensa da igreja, surrupiou um pacote de copo. Ele está pecando contra a igreja, contra todos nós que compramos as coisas. Então existem pecados que são individuais, mas existem pecados que também são contra o corpo. Olha, o problema é que quando alguém pega contra mim, o Jeff pegou contra mim. O problema é que se a gente conseguisse que alguém pecasse contra a gente e a gente ficasse gelado, ficasse tranquilo, tudo bem. O problema é que quando alguém pega contra você, contra mim, isso desencadeia dentro de mim uma reação terrível. E eu peco junto, muitas vezes. Porque a Irã pecou contra mim. Desgramada, terrível, traidora, sem vergonha, ruim. E aí, isso inflama minha alma, isso inflama meu coração, eu fico ruim. Então o que Jesus está querendo? Ele sabe que quando alguém pega contra a gente, possivelmente a gente vai desenvolver dentro de nós mesmos toxinas espirituais, nós vamos ficar doentes. E aí o que ele quer? Ele não quer que a gente tenha uma reação igualmente pecaminosa. Ele quer que a gente conserte as coisas. Primeiro passo que Jesus dá. Jesus fala assim:
Quando alguém pegar contra você, o que você tem que fazer? É ir até a pessoa. Não é colocar no Instagram, não é mandar direto pelo Facebook, não é chamar outro irmão para orar porque aquele irmão está em pecado. Não. Uma das coisas que mais testa uma igreja é fofoca. É quando um irmão peca. A gente veste aquela roupa de espirituais. Vamos orar para o irmão que está em pecado. Não, irmãos. Jesus que ensinou. Se eu pequei contra o Denis, e o Denis se sente ofendido, o Denis não tem que falar nem com a esposa dele. Porque se ele contar para a esposa que alguém pegou contra ele, o que é natural? A esposa ou o esposo vai sentir a dor do que foi agredido. Então, as toxinas passam para outra pessoa. Aí daqui a pouco Dari já está me olhando torto. Porque pecou contra o meu marido. Então Jesus está falando. Se alguém pecar contra você, vai até a pessoa sozinha, para resolver. Irmão, isso aqui, o mandamento de Jesus é uma antifofoca. Jesus está mandando você ir sozinho. Porque isso evita a gente contaminar outras pessoas. E não resolve nada. E o texto fala, arguí-lo, questioná-lo. Você já parou para pensar que você pode pecar contra alguém e não perceber? Pode. Às vezes, sem querer, você tocou num assunto que a pessoa é sensível. Às vezes, por querer, você deu uma pisada no calo, de propósito. Então, você vai lá e questiona a pessoa. Não é assim. Por exemplo, vamos imaginar que o Rafa pegou contra mim. Aí eu chego, aquela atitude, espiritual Lorde. Olha, Rafa, eu quero te pedir perdão, hein? Aí o Rafa, por quê, Moisés? Porque eu tive muita raiva de você. Aí você pegou contra mim, Rafa, eu tive raiva, então eu tô te pedindo perdão. Isso é tudo balela, irmãos. Irmãos, Jesus está falando assim, ó, quando alguém pegar contra a gente, procura a pessoa e fala assim, ó, você pegou contra mim. Não adianta de querer forçar a pessoa a pedir perdão pra gente. Vou arrancar esse pedido de perdão. Não existe perdão com raiva. E o negócio é o seguinte. A parábola que Jesus conta norteia como que nós devemos chegar no próximo. Se a gente chegar todo cheio de peito estufado, todo poderoso, todo poderosa, você me agrediu, você é terrível, nós perdemos de vista quem nós somos, porque nós também agredimos as pessoas, e nós agredimos a Deus, que é o pior, porque Ele nos perdoou de muito, de 465 mil, e o que o Rafa fez contra mim foi só 5 mil. Então a atitude de alguém que vai procurar o irmão que pegou contra ele, tem que ser assim, olha, todos nós fazemos parte do mesmo time, todos nós estamos juntos nessa jogada. Eu não sou melhor que você não, mas você pegou contra mim. Vamos consertar? Vamos acertar? É a reação. Fui perdoado de muito. Então, eu quero acertar com a pessoa, sabendo que eu fui perdoado de muito. E aí, eu vou perdoar de pouco. Sabe, irmãos, existem 3 tipos de confissão. Quando eu peco, vamos supor assim, a Patrícia me fez raiva. Raro acontecer. Raro. Mas vamos supor que a Patrícia me fez raiva. Por exemplo, quando ela limpa a casa, eu chego sujando. E eu não posso nem usar a minha própria casa. Não posso nem ir no banheiro depois que ela lavou o banheiro, mano. Você vai sujar o banheiro? Eu falei, rapaz, o banheiro limpo pra sempre não funciona, ué. Tem uma hora que tem que sujar. Mas a Patrícia não me faz raiva não, tá? É raro. A Patrícia me fez raiva. Eu pensei assim, mulherzinha desgramada, mulherzinha terrível, vontade de trucidar ela. Eu não tenho que pedir perdão à Patrícia, por isso que eu pensei. Eu não falei, ela nem sabe que eu pequei. Pecado no íntimo, a gente só pede perdão a Deus. Você entendeu? O pecado do íntimo, eu só peço perdão a Deus. Agora, tem um segundo tipo de confissão, que é o pecado ao irmão.
Aí eu pequei contra a Patrícia. Aí eu peço perdão a Deus e a Patrícia. Porque o pecado foi contra ela, ela viu. E tem um pecado também contra a igreja. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente pega contra a igreja? A gente tem que pedir para a igreja, perdão para a igreja toda. Pede perdão à igreja. Ó, irmãos, pequei. Vocês perdoam? Se alguém não perdoar, está perdido. Porque é o problema do 465 mil contra os 5 mil. Então, não adianta diante do pecado deixar para lá. Eu vou deixar para lá. Irmãos, não existe deixar para lá. Porque o deixar para lá só cria barreiras. As paredes vão se levantando. No início é um murinho, daqui a pouco é a muralha da China. Você não consegue nem conviver com a pessoa mais. A gente tem que resolver as coisas. Então Jesus falou assim, ó, vai e arguí-lo, vai e questiona ele. O que é isso? É ir ao outro e ajudar ele a ver o que ele cometeu de errado. Onde é? Você foi um flamenguista muito terrível. Você me xingou. Extrapolou. Você não percebeu que você exagerou? Você exagerou. Onde é? Você falou um negócio. Você percebeu o que você falou? Então a gente vai ao irmão para tentar ajudar o irmão a perceber que a gente sentiu e que o irmão, que ele pecou contra a gente. Mas antes de ir, nós temos que fazer o que Jesus falou. Antes de querer tirar o argueiro do olho do irmão, tira a trave que está no nosso. O que Jesus quer dizer isso? A gente tem que ir com a atitude certa. Porque se eu for todo poderosão, se eu for todo impecável, todo grande, é o que Jesus está querendo dizer. Eu estou querendo mostrar para o Jeff que ele pecou contra mim, mas eu não estou conseguindo tirar a trave do meu olho, porque eu não estou percebendo quem eu sou. Eu também sou pecador. Se você percebe o pecado da vida do irmão, verifique primeiro os seus problemas. Lide com você primeiro. Quando você lidar com você primeiro, aí você consegue ir falar com o irmão com a bola baixa, sem querer esfregar ele com a cara no chapisco. Você está tipo assim, nós estamos meio juntos nessa. Nós somos tipo mesmo ralé. O problema é que o servo tinha uma dívida impagável. Né? Como é que alguém de uma hora para outra vai pagar 500 mil? E a gente aprendeu que o Senhor perdoou ele dessa dívida por compaixão. Zerou a dívida. Eu não sei se você já foi perdoado de dívida, mas eu tenho um amigo lá em Sinop, um colega, um irmão, que ele devia muito dinheiro no FIES. Aí, no governo passado, o governo foi e perdoou o FIES todo, não devia mais nada. Estava tão feliz, rapaz. Foi perdoado, tinha uma dívida gigante. Foi perdoado. Terceiro lugar, aquele que foi muito perdoado, logo depois não agiu como recebeu. Ele foi para a justiça. Em quarto lugar, na parábola que Jesus conta, isso gera uma revolta daquele que perdoou muito. Sabe, irmãos, nós temos que entender, a nossa dívida com Deus é impagável. Sim. Nós jamais conseguiríamos pagar. Não tem jeito. Deus não fez um plano de pagamento para a gente pagar em 40 anos. Não. Ah, não. Depois vocês morrerem, eu vou mandar vocês para o purgatório. Vocês vão ficar lá pagando. Não tem isso não. Não tem esse negócio de reencarnações para você. Agora você foi terrível, aí você vai reencarnar no bicho para se lascar. Não. Ele perdoou. O pecado, o nosso pecado era tão impagável que ele teve que mandar o próprio filho dele para morrer por nós. Para que a dívida fosse paga. A gente aprende também que o pecado do nosso próximo, em relação ao nosso, ele é um pecado tão irrisório. Só 100 dias de salário. Ou seja, quando alguém pega contra nós, nós temos que ter uma atitude de perceber que a gente foi perdoado de muito. Então a gente tem que perdoar de pouco. E é tão bom saber que a gente foi perdoado. Não, mas a Patrícia é terrível. E Deus me deu uma mulherzinha terrível. Aí eu não sou não, né?
E você não é, não. O meu chefe é terrível. Ah, você é bonzinho. Você é boazinha. Gente, resumir. Se a gente não tomar banho, todos nós fede. Se a gente não tiver bom ar no banheiro, quando a pessoa entrar depois, ela vai xingar até. Todo mundo aqui é filho do mesmo Adão e da Eva. A gente é terrível. Ah, irmãos, a ideia não é tirar limpo, é reatar. E a gente aprende uma outra coisa, que os atritos entre nós, eles são bons. Ah, minha igreja é perfeita, ninguém briga. Ah, meu casamento, meu namoro é de Deus demais, a gente nunca discutiu. Conta outra. Isso não é casamento, isso não é igreja, isso... Porque atritar faz parte, nós somos diferentes. Não tem problema brigar. Seria muito legal se a gente morasse todos no mesmo prédio. Quem que ia ser o síndico? O cínico do condemônio. Porque quando a gente mora perto, atrita. Atritar é bom. Atritar é bom. Porque o atrito gera situações que a gente percebe que a gente precisa melhorar. Sim, amo. É o atrito que gera. São os atritos que geram crescimento. A gente ajuda o outro a tirar o argueiro. Eu tirei a trave de mim. E lavo os pés dos meus irmãos. O apóstolo Paulo fala uma coisa legal demais. Tipo, fala assim, ó, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. O que você acha que é fazer de fraco? É perceber que eu não sou mesmo. Então eu ganho os fracos. É quando você pega um irmão que está afastado da igreja. Vamos colocar assim, desviado. Está desvirado. Aí você chega todo religioso. Porque você vai para o inferno. Você não tem servido o Senhor. Você é isso, você é aquilo. Você está entristecendo. Ô, irmãos, essa postura, ao invés de gerar aproximação, ela gera afastamento. Se um de nós pecar contra o outro, todos nós temos que fazer um voto de silêncio e nunca mais falar daquilo. Se a pessoa se arrependeu, irmãos, você nunca mais tem que falar disso. Eu não sou superior. Então, se eu não sou superior, eu não vou ficar contando 10 vezes o pecado que o irmão teve. Não tem esse papel de ser juiz. Quem é assim é o Alexandre de Moraes. Ele investiga, ele faz a denúncia, ele junta as provas, ele faz tudo, ele julga, ele manda prender, ele faz tudo, rapaz. Ele é a vítima. Você é boa, ele é a vítima, é tudo. Passo 2. Você foi até a pessoa e não resolveu. Não resolveu. Vai cair do negócio. Não resolveu. O que o Jesus fala? Leva 2 ou 3 testemunhas. Leva 2 ou 3 pessoas idôneas. Porque as testemunhas, elas não servem só para detonar quem pecou. Para falar, de fato, você pecou. Servem para falar assim, não, Moisés, não foi o Jeff que pegou contra você, não. Você está muito dodóizinho. Você está muito mimimizento. As testemunhas não servem só para mim que levei. Elas servem para a verdade ser estabelecida. Mas se mesmo assim, essas 3 testemunhas, 2 ou 3, declarassem, não, Jeff, você pecou mesmo, Jeff. O Jeff se arrepende. Jeff, vamos voltar à comunhão. O Jeff não aceita? Não, ele aceita. E Jesus falou assim, ó, ele aceitou, ele pediu perdão. A gente faz um voto de silêncio, perdoa ele, acabou a história. Ninguém tem que saber. Só que tem um terceiro passo. Quando a pessoa não se arrepende, na ida pessoal, na ida das testemunhas, aí fala assim, dize a igreja. Para que Jesus manda dizer para a igreja? Para fazer fofoca com todo mundo? Não. É para que todo mundo da igreja procure o Jeff. Ô, meu irmão, a gente foi perdoado de muito, mas você está pisando na bola. Vamos arrepender. Todo mundo vira responsável, não para julgar o irmão pecador, mas para que todos nós vamos procurar a pessoa. Se a pessoa se arrepender, ganhamos os irmãos.
Nunca mais falamos disso em nome de Jesus. Quarto passo. Se mesmo assim, depois de falar com a igreja, todo mundo falar com ele, a pessoa não se arrepende, trata ele como gentio e publicano, ou seja, como descrente, como alguém que não conhece a palavra. Mas a gente deve tratar os que não conhecem a palavra mal? Não. Não. Jesus não está mandando a gente virar a cara para a pessoa. Jesus não está mandando a gente... Não. A gente só tem que tratar essa pessoa como alguém que não entendeu a verdade do Evangelho. Que nós fomos perdoados de muito e temos que perdoar os nossos irmãos. É mais uma forma de ganhar a pessoa. Quando uma igreja inteira trata ela até bem, mas não trata como irmão mais. Porque a pessoa não entendeu. Tem que evangelizar a pessoa de novo. Sabe? A gente dá aquele gelo. Crente, assim, imagina. Sabe, irmãos? O princípio da misericórdia é o princípio do perdão. Ninguém nunca vai fazer com você mais do que você fez contra Deus. Ninguém vai conseguir fazer contra você mais do que você fez contra o seu Criador, seu Pai amoroso. É impossível. Qual são as consequências da violação desse mandamento para os crentes, para a gente? A gente fica ressentido, vira fofoqueiro. Não tem coisa pior que um crente ressentido, um crente ferido, um crente machucado. A pessoa se abate muito. Mas quando ela se abate muito, eu não estou dizendo que fizeram contra ela está errado, assim, foi certo. Mas quando alguém faz uma agressão mortal a gente, alguém te confiava, a gente se decepciona, a dor dura até uns dias. Mas quando eu percebo que eu fui perdoado de muito, eu tenho que perdoar também, o ressentimento vai embora, aí eu perdoo. Mas quando a gente não perdoa, a gente não é misericordioso, a gente fica ressentido. Depois diz que é crente. Todo mundo que tem oportunidade de falar mal da pessoa. A gente não aguenta quando alguém está falando bem daquela pessoa. É porque vocês não sabem o que ele fez contra mim. Estão enganados. Pessoa, outra doença, fica crítica. Fica amarga. Ela perde a noção de quem ela é e do que os outros são. Terceiro lugar, desejo de vingança. Faz até umas orações assim meio imprecatórias. É o termo bíblico para que Deus lasque a pessoa. Só que quando eu peço para Deus lascar a pessoa, eu que estou mais lascado, eu que estou mais perdido. Gente, não tem coisa pior do que pedir Deus fazer justiça. Porque a mesma pessoa que pede justiça para si, está pedindo para outra. Quer dizer, está pedindo para outra, está pedindo para si. Deus, eu não quero que o Senhor faça justiça contra os meus inimigos. Porque eu não quero que o Senhor faça justiça contra mim. Porque se Deus for justo comigo, meu Deus. Ai daquele que cai na mão. E terceiro, quarto e último lugar, o desejo de vingança, né? Mas a gente sabe que Deus é vingador. Mas quando eu tenho desejo de vingar, é ruim demais. E por último, quando a gente quebra o mandamento, o princípio do perdão, isso separa a gente da graça. Porque eu começo a achar que as pessoas me devem alguma coisa. E o pior, eu começo a achar que Deus me deve. Deus só deixou isso acontecer. Qual é a bênção de obedecer o princípio? Primeiro, que quando a gente é misericordioso, a gente não guarda rancor, a gente não guarda o veneno da mágoa. Você sabe, né? Rancor e mágoa é um veneno que vai queimando a gente por dentro. E diz o texto bíblico, Jesus está falando que é feliz quem consegue perdoar. Por quê? Porque ele vai ser perdoado de muito. Olha que coisa boa. A gente é livre dos sentimentos negativos. A nossa conta com Deus está sempre zerada. Isso é bom demais. E em último lugar, no resto do sermão, o que Jesus ensina sobre isso? Olha o que ele fala em Mateus 6,12.
na oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí Jesus continua, né? Não deixeis cair em tentação, livra do mal, pois o teu é o reino. Aí no 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ah, não, Deus é Pai, Ele perdoa tudo. Não, não, não. Quando a gente retém perdão, quando o nosso coração é endurecido, a gente perde a noção de quem nós somos e o que os irmãos fizeram contra nós, gera céu de bronze sobre nós. Céu de bronze. A gente fica com a dívida com Deus. Quando não perdoamos, Deus não nos perdoa. Ou seja, não perdoar não é opção para o cristão. Todos nós temos obrigação, se estivermos ligados ao Espírito Santo, de perdoar. Quero concluir. É vital, irmãos, maturidade para entender o princípio do perdão. Quando somos novos convertidos, nós achamos que na igreja só tem anjos e anjas batendo asas, mas com o tempo percebemos que são seres humanos que carecem da graça de Deus. Quando vivemos mais tempo na igreja e os pecados mais grosseiros já não fazem parte do nosso dia a dia, podemos desenvolver um tipo de soberba espiritual e aí não aceitar perdoar aqueles pecados que nós já não fazemos mais. O princípio do perdão tem a ver com maturidade. E é importante para uma igreja ser saudável, não ser fofoqueira, não aceitar que ninguém venha falar mal um do outro sem que a pessoa tenha falado primeiro com a pessoa, não aceitar o terceiro passo antes do primeiro. Sabe, irmãos, perdoar é a coisa mais linda que nos faz parecer com Deus. Segundo lugar, já disse isso várias vezes, Jesus fala assim: vocês têm que amar os vossos inimigos. Mas como assim? Como é que eu vou amar os inimigos? A própria palavra nos ensina. Se você vê o teu inimigo com fome, dê de comer. Se você vê o teu inimigo com sede, dê de beber. Ou seja, não pague o mal com o mal. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então nós precisamos entender que nós fomos perdoados de muita coisa. Era impagável a nossa dívida. Eu acho incrível quando a estratégia dos bancos. Quando você deve no cartão de crédito, os juros é terrível. A dívida vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí o banco passa uns 2, 3 anos, o banco fala assim: vem, eu vou tirar toda a dívida. Aí você devia 200 mil. Aí você fala assim: eu só tenho 5 mil para pagar. Aí o banco fala assim: melhor isso do que nada. Aí ele aceita. Depois dos 3, 4 anos, quando a dívida vai meio caducar, o banco fala assim: venha 5 mil. É claro que isso não deve nos incentivar a não pagar. Ninguém de nós deve não pagar. Mas Deus, irmãos, Ele nos perdoa de tudo. Ele só quer que o nosso coração se alinhe com o do miserável e nós sejamos misericordiosos. Se nós somos perdoados de muito, vamos perdoar. Porque, irmãos, existem muitas pessoas que não conseguem mais crescer espiritualmente, não avançam na vida com Deus, porque estão estagnadas, estão doentes da alma, estão com raiva dos irmãos, está com raiva de um irmão ou de uma pessoa, está com raiva dos irmãos que não se uniram a ela ou a ele para massacrar o irmão que pecou. E o pior, estão com raiva da igreja. Tem em quarto lugar, estão com raiva de Deus.
Porque Deus não pesou a mão e matou esse pecador safado sem vergonha. Não perdoar só gera doença.